Olha só, eu me lembro que no ano passado, quase nessa época, a gente começou a falar aqui que uma família vinha sendo procurada, enfim. E aí depois veio uma triste notícia. Todos foram mortos, executados. Estamos falando aqui de um caso que chamou bastante atenção. A justiça condenou a quase 100 anos de prisão os 3 homens responsáveis pelo assassinato de uma família inteira de Olímpia, né? Ela foi executada. A família é de Votuporanga, né? E foram mortos aqui pela região. Aliás, perdão, a família é de Olímpia, né? E eles foram mortos em Votuporanga. Eu vou conversar agora ao vivo com o Carlos Daniel, que vai trazer detalhes para a gente dessa sentença, dessa condenação, porque, embora os 3 tenham sido condenados pelo mesmo crime, né, Carlos? A gente tem aí, né, sentenças diferentes. Boa noite para você. Quais as informações que você tem depois de quase um ano desse acontecido aqui na região? Oi, Nelson, boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente isso que você disse, meu amigo, esse crime que envolveu aí um emprego de extrema violência, com muita brutalidade, que de acordo com o que apontou as investigações, acabou ceifando a vida de até mesmo quem não tinha nada a ver, né, no caso desta adolescente. Esses 3, Telson, foram condenados pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As investigações mostraram que os criminosos conseguiram atrair a vítima depois de contar para ele que eles iriam roubar uma carga contendo drogas, né? Avaliada em mais de R$ 250 mil, segundo o que apontou o trabalho da Polícia Civil. Este crime, como você disse, vai completar aí no próximo dia 28 um ano. João Pedro Teruel e Rogério Esquiavo foram condenados a 87 anos de prisão. O terceiro envolvido, o Danilo Roberto Barbosa da Silva, foi condenado a 93 anos de prisão por ser reincidente. Anderson Guivago, viajava para Rio Preto, aqui para a cidade de Rio Preto, junto com a esposa, a Mirela Torrafella, e também a filha Isabelle, de 15 anos. Isso para comemorar o aniversário da adolescente, de acordo com a polícia. O Anderson, segundo apontou as investigações, tinha um envolvimento com o tráfico de drogas e antes da viagem havia combinado justamente com os criminosos entregar 17 quilos de cocaína em um canavial na cidade de Votuporanga. Mas a encomenda era só uma desculpa, né? Era só um pretexto para que esses criminosos conseguissem armar essa emboscada. Anderson foi baleado então em frente à família, que logo depois também foi assassinada. Os corpos, inclusive, foram abandonados no local. Os atiradores foram presos nos meses de janeiro e também fevereiro. Ainda cabe recurso dessa sentença que eu citei e todos os 3 condenados negaram a participação neste crime. Mas obviamente não é o que aponta o trabalho minucioso e investigativo da Polícia Civil, que trouxe uma resposta mesmo após tanto tempo de angústia, né, de todos os parentes dessas vítimas. Eu volto contigo, meu amigo. Olha, exatamente isso que você está colocando. Você ainda não tinha chegado aqui pela região, Carlos, quando essa família estava desaparecida, mas eu vou te trazer detalhes aqui. Eu me lembro que a gente ficou quase que 30 dias fazendo várias reportagens, mostrando exaustivamente aqui as fotos, né? Porque a gente tinha uma adolescente ali, isso nos causava, né, muita angústia, né? Saber que era uma família inteira que estava desaparecida. A imprensa toda, de uma forma geral, inclusive na condenação, a própria juíza, né, destacou o trabalho importante da imprensa, que ao mostrar essas fotos possibilitou que essas pessoas fossem reconhecidas quando o encontraram e fizeram a denúncia através do Disque Denúncia, né? E aí conseguiram chegar até esse local. Então, assim, e quando a gente começou a descobrir a história, porque foi fato a fato, né, notícia a notícia, foi um trabalho muito prolongado e muito eficiente por parte da polícia, porque foi através da quebra do sigilo dos celulares que eles foram chegando a um, a outro, e aí ficou comprovado que a pessoa tinha envolvimento com o tráfico e ali caiu numa emboscada. Realmente tinha festa para comemoração e tal. Eu estou dizendo tudo isso para você, Carlos, a gente está batendo esse papo aqui e eu convido você que está do outro lado, né, a interagir com a gente no sentido de fazer essa reflexão. Eu acho que cada um, né, tem o direito de seguir com a sua própria vida e caminhar, né, para onde você quiser. Eu prefiro o caminho correto, do trabalho, do suor, assim como o Carlos e assim como a imensa maioria. Agora, se você quer ser bandido, siga, você vai sofrer as consequências. Quer ser ladrão, assaltante, quer ser traficante, uma hora ou outra a polícia vai te pegar. É fato, isso é tão certo quanto 2 mais 2 são 4. Agora, Carlos, uma pessoa que é traficante, né, meu amigo?
você colocar a família em risco, é um sentimento assim de desprezo, né? Porque está envolvido no crime, beleza, tudo bem, siga com as suas consequências, mas colocar a própria família em risco numa entrega de droga, e não foi qualquer entrega não, meu irmão, R$ 255 mil essa carga avaliada. Então assim, né, esse pai traficante que morreu, me parece que tinha um desprezo gigantesco pela segurança da família. É algo que agrava ainda mais essa história, né, Carlos? Exatamente isso, meu amigo, eu concordo plenamente contigo. É um envolvimento, né, que ele acabou levando junto a família, a esposa, a própria filha de apenas 15 anos, onde eles estavam ali justamente tentando se organizar para fazer uma confraternização do aniversário desta menina de 15 anos, mas infelizmente foram mortos de uma forma tão brutal, violenta, com emprego de uma extrema falta de empatia, e fica justamente essa reflexão que você cita aí no estúdio, né, desse homem, deste pai, deste esposo que não teve um mínimo de empatia e amor pela esposa e também pela própria filha, de acabar envolvendo elas duas nesse ato criminoso, enfim, com tráfico de drogas, e acabaram de uma forma tão violenta sendo assassinadas, quando talvez ali nada tivessem a ver por conta de um erro brutal do próprio pai e do próprio esposo, né? Exatamente, Carlos. Obrigado pela sua participação. A adolescente, inclusive, quando viu o pai sendo baleado, chegou a ligar para o 190 para pedir socorro, mas os bandidos perceberam, né, e executaram a família ainda dentro do carro. Tinha uma película muito preta, né? Provavelmente eles não tinham percebido que tinha mais alguém no carro e só perceberam depois dessa ligação. Ô Carlos, obrigado aí pela sua participação, tá bom? O canal tá aberto aqui para você.